Bom, voltando então com os estudos, nós hoje vamos iniciar o capítulo 9, que vem falar para nós de locais assombrados, né? O último capítulo que nós vimos foi o Laboratório do Mundo Invisível, estudamos lá como é que as coisas acontecem, como pode transportar objetos, aparição, vimos isso tudo. Então agora nós vamos falar, Kardec vem aqui nesse capítulo esclarecer para nós a respeito disso, né? Dessas coisas que as pessoas ainda têm muito aí de falar, de casa mal assombrada, local mal assombrado, e a gente então, tudo bem, Morena, fica à vontade. Então a gente vai entrar nesse capítulo com esclarecimento a respeito disso, né? Então no item 132, ele diz para nós assim: as manifestações espontâneas verificadas em todos os tempos e a insistência de alguns espíritos em mostrarem a sua presença em certos lugares são a origem da crença nos locais assombrados. As respostas seguintes foram dadas às perguntas feitas a esse respeito. Então aqui agora tem uma série de perguntas que Kardec foi realizando, fazendo aos espíritos, e eles respondendo, esclarecendo a respeito desse processo de aparecer e aí aquele local ficar mal assombrado. Então, a doutrina espírita veio esclarecer para nós, né, essas crenças, essas coisas que muito tempo ainda existe, né? Hoje já está um pouco mais esclarecido por conta da divulgação da doutrina, mas há muito tempo atrás isso não tinha essa explicação. Então era aquela coisa do mistério, né? Do sobrenatural, a casa mal assombrada, os castelos mal assombrados. Então aquelas histórias, aqueles filmes falando sobre isso alimentavam mais essa ideia. Então Kardec inicia aqui as perguntas a vários espíritos e eles vêm esclarecendo. A primeira, ele diz assim: os espíritos se apegam somente a pessoas ou também às coisas? Resposta: isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem apegar-se às coisas terrenas. Os avarentos, por exemplo, que tiveram escondendo as suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda espreitá-los e guardá-los. Então aí a primeira pergunta: os espíritos se apegam somente a pessoas ou às coisas também? E a gente vê, né, pelo conhecimento que a doutrina nos traz, pelo relato de experiências que a gente tem, pelo trabalho que a gente faz no atendimento fraterno nas casas espíritas, né, o trabalho de desobsessão, a gente vê que existe que uma das maiores dificuldades, uma das maiores causas do sofrimento dos espíritos, dos desencarnados, é justamente essa: o apego que tem não só a pessoas, mas principalmente às coisas materiais. Então, esse apego é causador de muito sofrimento quando desencarnamos. E aqui ele está esclarecendo muito bem isso. Então, a pessoa que é muito apegada aos bens materiais, ela quando desencarna, por isso que ele diz ali que depende da sua elevação, sem esse conhecimento, né, que aqueles bens eles são apenas para serem utilizados enquanto estamos aqui, que depois não vamos precisar, as pessoas que ficam muito apegadas a esses bens, elas continuam. E isso causa sofrimento. Por quê? Porque eles ficam presos ainda, ali como ele diz aqui, guardando esses bens, mas não podem usufruir mais. Não tem como utilizar. E então isso é causa de dor e de sofrimento. Principalmente quando eles começam a ver outras pessoas utilizando aqueles bens, né? Aquilo que foi dele, que ele amava tanto, que ele tinha tanto apego, e as outras pessoas que ficaram ou doam ou começam a utilizar, e isso é causa de muita dor e de muito sofrimento. Por isso que a doutrina nos pede muito isso, né? Vem esclarecendo muito isso para a gente,
para a gente trabalhar esse desapego a esses bens materiais. Quer dizer, vamos cuidar aqui agora, vamos cuidar deles, vamos tratar, dar zelo, né? Porque a gente está utilizando, mas conscientizados de que, a partir do momento que eu desencarne, eles não me pertencem mais. Eu não vou precisar mais deles. Para que a gente não sofra, né? Aí é outra pergunta, segunda pergunta que Kardec faz. Os espíritos errantes têm predileção por alguns lugares? Quer dizer, os espíritos errantes são os espíritos que estão lá na erraticidade, os espíritos desencarnados. Será que eles têm, assim, preferência, predileção por determinados lugares? E a resposta dos espíritos: trata-se ainda do mesmo princípio, ou seja, né, dependendo do grau de elevação dele. E ele diz: os espíritos já desapegados das coisas terrenas preferem os lugares onde são amados. Então, aqueles espíritos que já se desapegaram da terra, dos bens materiais, né, da vida aqui na terra, o que acontece? Eles vão se ligar naqueles que conservaram o amor, tanto nas pessoas como também nos locais, onde eles são amados, onde se lembram deles, né? E aí ele continua dizendo assim: não obstante, há os que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Então, aqueles que são apegados a determinados locais materiais ainda na Terra, local aqui do planeta, são aqueles que estão ainda sem essa elevação, sem esse entendimento, né? O Dudu coloca aí: Beth, um objeto ou algo que o espírito desencarnado se apega nele e eu passo a usar esse objeto, se eu estiver numa vibração ruim, eu posso ser obsediado ou ser prejudicado por estar usando esse objeto ou roupa? Ou seria balela isso? Não, não é balela, não. Isso aí, dependendo do grau que o espírito tenha nesse objeto e você vai usar, por exemplo, né? Vamos que seja até roupa mesmo, mas se eles eram apegados, se eles valorizavam essas roupas e continuam apegados a essas roupas, você vai sofrer uma influência assim, principalmente se você estiver numa vibração ruim. Não, mas aí é que tá. Veja bem, esse lance do brechó é interessante, que nós até tivemos uma conversa a respeito disso, sobre comprar roupas em brechó, né? Porque a maioria das roupas que estão lá no brechó são de pessoas desencarnadas. Mas é aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, Dudu. Muito também depende de você, né? Ninguém vai fazer nada com você se você não permitir. Então, se você vai a um brechó, adquire uma roupa, né? E aí, não, você não vai levar o assombroso junto. Ele pode até querer, mas se você não estiver nessa vibração que você falou lá, você não vai ter influência nenhuma. Porque senão a gente nem poderia usar. Mas o que a gente faz, né? É bom que, se você compra uma roupa no brechó lá, é bom que você faça uma prece, né, para aquela criatura que foi assim. Foi a conversa que nós tivemos aqui no centro uma vez, e isso foi esclarecido para a gente assim. É bom que sempre você faça uma prece para essa pessoa que foi dono daquela roupa ou dono daquele objeto que você está adquirindo, né? Que ele possa compreender que ele já não pertence mais a esse mundo, que aquele objeto já não tem mais utilidade para ele, que você vai utilizar e cuidar com muito carinho. É uma maneira que sempre é a prece, né? Ah, você está fora do brechó? Pois é. Então, isso aí é questão de gosto. Não tem problema nenhum se a gente tiver, porque tudo depende da nossa sintonia, né? Como a Kelly colocou aí. E a Carmen também colocou. É questão de energia de cada pessoa, do fluido magnético. Vai depender muito do meu comportamento, de como eu estou também, de eu permitir que isso aconteça, né?
Se eu estiver com uma vibração negativa ou com um pensamento ruim em relação a qualquer... ele vai me influenciar. Agora, se eu não, né? Não, tá certo, mas é interessante porque nós tivemos uma questão dessa aqui no centro uma vez, a gente conversando aqui, e foi falado isso, nos estudos foi questionado isso, né? Será que essas roupas de brechó, até objetos mesmo que a gente compra, né? Recebe a influência da criatura? Com certeza tem a influência. Agora, nós podemos impermeabilizar essa influência com o nosso pensamento, com a nossa... então, né? Aqui ela ainda coloca aí, pode acontecer até de utilizarmos algo emprestado. Até quando você pega alguma coisa mesmo emprestado, tem essa problemática também. Então é bom a gente estar sempre tendo esse cuidado. Comprou coisa no brechó, faz uma prece, agradece, qualquer coisa assim, um pensamento positivo para, se o dono daquele objeto realmente esteja desencarnado, que ele compreenda que ele já não precisa mais daquilo, né? É aquilo que a gente aprende na doutrina, sempre é a prece. Tudo que você vai fazer é bom você fazer com uma prece, né? Oferecer, porque você não sabe. Uma casa que você vai morar, quando você se muda, você vai para um lugar, você não sabe quem morou ali antes, né? Quais as influências que estiveram ali. Então é bom que você faça uma prece para fazer uma espécie assim de purificação do ambiente. E é através da prece. Não adianta você botar lá galinho de arruda, não adianta você botar pedrinha de sal, olho de boi, copo com pedra de carvão dentro do copo com água, né? Pois é. Então, não adianta isso. O que tem que ter é o teu pensamento. É você estar com o teu pensamento limpo, né? Se esforçando para ter pensamentos positivos. Então, meu filho, se a gente está com o coração limpo, com o pensamento limpo, desejando bem, se esforçando para trabalhar no bem, se esforçando para ser a cada dia melhor, nada vai nos influenciar. Eu aprendi isso com a doutrina espírita, aprendi isso com o seu altivo, com o Dr. Erma, e é uma grande verdade. Você pode estar num ambiente péssimo, mas se o teu coração está limpo, se o teu pensamento está limpo, nada se aproxima de você. Nada. Você fica totalmente impermeabilizado. É o que a gente aprende, né? A caridade. Ser caridoso, fazer caridade. E a caridade envolve esse pensamento de estar sempre desejando o bem para as pessoas, de estar sempre se esforçando para ser cada dia melhor, né? A gente estava... no final do ano, falando sobre, sempre se comenta, se conversa, né, nas reuniões, no centro, sobre o Natal, o espírito de Natal. Então, é o mês, né, que fica todo mundo muito bom, muito solidário, todo mundo concordando com tudo, todo mundo numa paz, numa tranquilidade. Por que não permanecer com esse sentimento durante o ano? É isso que a gente precisa conservar, né? Trazer essa energia natalina para todos os dias, para que a gente não seja... nós vamos ver aqui nesse estudo que ele fala até sobre isso, para que a gente não seja influenciado aqui por esses companheirinhos que ainda estão atrasados, que ainda estão na inferioridade, né? Então é sempre isso, é o pensamento no bem. Teu pensamento é a tua maior arma. Se você está com o pensamento no bem, você está bem, né? Xanri, querida, um beijo grande, bom ver você aqui. Regina, outro beijo grande, bom também ver você aqui. Mateus, seja bem-vindo. Negrão, meu querido, que bom que você está aqui de volta. Um feliz ano novo aí para todos vocês, viu? Bom, terceira pergunta que Kardec faz. Ele diz assim: desde que o apego dos espíritos por um local é sinal de inferioridade, será também de que são maus espíritos? Quer dizer, o fato, né, daquele espírito estar apegado àquele lugar ali, por ele ser inferior, significa que são maus? E a resposta aqui também bem clara para nós. Claro que não. E é isso que a gente tem que entender. Inferioridade não significa maldade. Inferioridade do espírito é a falta do conhecimento. Então, pela ignorância, ele ainda está
pensando inferior, porque não conhece. Mas isso não significa que ele seja mau. Como também o fato do espírito ter conhecimento, o contrário também é verdadeiro. O fato do espírito ter muito conhecimento não significa que ele seja um espírito superior. Conhecimento intelectual não dá superioridade a ninguém. O que dá superioridade ao espírito são os valores morais, são os bens morais que ele adquiriu e continua adquirindo na caminhada que está exercendo aqui. Isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque a gente, quando fala em espírito inferior, pensa logo que eles são maus. Não, não são maus. Às vezes até fazem maldade, mas por ignorância, porque não sabem qual é o caminho certo, não sabe qual é o que é verdadeiro, né? E aí a resposta dele está essa, ó. Ele diz, claro que não. Um espírito pode ser pouco adiantado sem que por isso seja mal. Não acontece o mesmo entre os homens? Não é uma verdade, né? A gente não vê pessoas assim, que não têm conhecimento nenhum, pessoas analfabetas, pessoas bem simples e de um coração enorme, né? De um grau elevado enorme. Outra coisa, a gente vê pessoas também que são inferiores e nem por isso elas não são más, né? Não têm conhecimento nenhum e não são más. E o contrário também. O fato de ter conhecimento não significa que as pessoas, pelo conhecimento, sejam boas, superiores. A gente vê muita gente inteligente aí e como é que se diz? E fazendo maldade ainda, né? O Mateus coloca aí, há algum exemplo de um espírito inferior para facilitar o entendimento? Como assim? Você quer que eu cite um espírito inferior e de um superior? Bom, superior a gente cita, né? Nós temos aí Dr. Bezerra de Menezes, temos Eurípides Barçanufo, nós temos muitos espíritos superiores. E inferiores também. Agora, inferiores não são tão conhecidos, até porque nós mesmos ainda somos inferiores. Nós não somos espíritos superiores. Então, o exemplo de espírito inferior somos nós mesmos, que estamos aqui estudando, buscando esse conhecimento para nos tornarmos superiores. Nós ainda estamos na faixa da inferioridade ainda, porque não temos todo o conhecimento que precisamos. Agora, superior, eu te cito esse, né? Estamos ainda em provas, né? Não tem um nome. Nome assim específico não posso te dar. Posso te dar o meu, Bete Rosado, porque eu sou espírito inferior ainda, né? Então eu posso te dar o meu, que eu sei. Dudu também, olha lá, Luiz Eduardo, o outro, né? Então eu sei que eu ainda sou inferior, eu preciso muito para chegar à superioridade. Mas não sou má, isso também posso te garantir, né? Mas é o que a Kelly está colocando aí. Se você acompanha assim a doutrina, leia o livro Céu e Inferno. Lá nós temos vários exemplos de... encarnado não vale, né? Não, meu querido. Desencarnado, a maioria dos espíritos que ainda estão aqui, neste planeta, e nós desencarnamos e continuamos por aqui, a maioria deles ainda está nessa faixa da inferioridade. Você vá no próprio livro dos Espíritos e leia lá a questão número 100, a partir da questão 100, que Kardec coloca lá a escala dos espíritos, né? De acordo com os seus atos, com as suas atitudes, com seus comportamentos, ele fez uma escala, tá? Então você vai ali, pela descrição das atitudes de um espírito, você identifica o grau dele, se ele é inferior ou se ele já é superior, né? A maioria aqui do nosso planeta ainda está nesse grau de inferioridade. Nós estamos a caminho da superioridade. Temos ainda que aprender muito, conhecer muito, tá? Bom, aí ele continua assim. A crença de que... o Dudu citou um aí, olha. Esse aí a gente pode considerar como um espírito inferior, né? Apesar de ter sido intelectualmente muito conhecimento, ter tido muito conhecimento. Mas, em termos de moralidade, a gente sabe que não era lá essas coisas, né? Então tá aí, bem lembrado, Dudu, pode te dar aí uma
citou esse aí, Adolf Hitler, né? Bom, aí ele pergunta aqui: a crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas tem algum fundamento? Né? E isso é muito comum, né? Nesses lugares que estão assim desertos, essas ruínas, lugares que estão caindo, se desmontando, lugares abandonados, né? Normalmente as pessoas acham que aquilo ali tem espírito, que aquilo ali é assombrado, né? Então, isso existe? Isso é verdadeiro? Quer dizer, todo lugar que tem ruína, lugar que está mal abandonado, é um lugar assombrado? Nós vamos ter espíritos frequentando ali? E a resposta é não. Os espíritos vão a esses lugares como vão a toda parte. Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de alguns lugares e atribui aos espíritos efeitos, na maioria das vezes, muito naturais. Então, o que ele diz aqui? Né? Pelo aspecto do lugar, por estar em ruínas, por estar destruído, por estar abandonado, né? E ser um aspecto assim funesto, um aspecto feio, lúgubre, como ele diz aí, a impressão que dá é de que aquilo ali está cheio de fantasmas, de espíritos maus, de espíritos que estão assombrando. Isso é lenda, é crendice popular, porque na realidade não é essa. Os espíritos estão em qualquer lugar, não importa se é ruína, não importa se é um lugar bonito, eles estão aonde eles podem estar. O espírito pode ir a qualquer lugar. E aí ele diz assim, ó: quantas vezes o medo não fez tomarem a sombra de uma árvore por um fantasma, o grunhido de um animal ou o sopro do vento por um gemido, né? Então, você quando vai num lugar desse, quando você entra num lugar desse, numa ruína dessa, o ambiente, né, o aspecto já te provoca esse clima, né, de sobrenatural. Então, qualquer barulhinho, qualquer sinalzinho que aconteça, as pessoas, a gente já pensa logo que está assombrado, que é coisa de espírito que está ali. E aí ele diz: os espíritos gostam da presença humana e por isso preferem os lugares habitados aos abandonados. Então, o espírito é como a gente não gosta de lugar abandonado. Quem é que quer ficar em lugar onde não tem ninguém? A gente procura, somos seres sociais, a gente procura estar sempre junto de pessoas, vivendo junto com as pessoas. E os espíritos também são assim, né? Raríssimas exceções quando tem problemas, né? Bom, aí no item 4, né, ele diz assim: entretanto, pelo que sabemos da diversidade do temperamento dos espíritos, deve haver misântropos entre eles que podem preferir a solidão. Então, olha só, aquilo que eu falei. É lógico que toda regra tem a sua exceção. E como existem pessoas com distúrbios que também preferem ficar sozinhas, né? Mas a gente sabe que isso não é o normal. Uma pessoa querer ficar quieta num canto sozinha sem ninguém, isso não é normal. Ela está com algum distúrbio, com algum problema, né? Agora, se os espíritos também, como nós não nos modificamos, né? Morremos e continuamos do mesmo jeito, nós vamos ter também espíritos com esse sentimento de procurar a solidão. E aí é o que ele responde para nós. Ó. Por isso não respondi a pergunta da maneira absoluta. Disse que eles podem ir aos lugares abandonados como a toda parte. É evidente que os que se mantêm afastados é porque isso lhe apraz. Mas isso não quer dizer que as ruínas sejam forçosamente preferidas pelos espíritos, pois o certo é que eles se acham muito mais nas cidades e nos palácios do que no fundo dos bosques. Então, veja bem, não é normal o espírito, porque a situação, o ambiente é um ambiente de ruína, a gente achar que ali está cheio de espírito. Pode ter? Pode,
porque eles podem ir em qualquer lugar. Pode ter algum espírito que goste daquele ambiente? Pode, como existe ser humano que goste desses ambientes, né? Por exemplo, tem gente que adora museu, né? Vai para passear, sai daqui, vai para a Europa, viajar para passear, para conhecer museu. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, onde vai, tem que se enfiar no museu. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou fã de museu. Eu não gosto de museu. Vou ao museu, já fui, né, por uma questão de conhecimento, mas eu não sou fã de museu. Mas tem pessoas que são fãs de museu. Então, a pessoa que tem esse desejo, que gosta, né, desse tipo de ambiente, quando desencarna, vai frequentar também, vai procurar lá. Sem som, não é. O que acontece? Ah, porque alguém me mandou um negócio aqui que abriu aqui. Deixa eu sair, peraí. Oi, voltou? Alô? Voltou? Alguém me mandou um negócio aqui que abriu uma janela aqui e aí cortou meu som. Deve ter sido isso. Abriu aqui rapidinho um negócio, eu nem vi o que era. Mas abriu. Bom, vamos continuando aqui. Aí ele pergunta assim: as crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade? Qual a origem da crença em lugares assombrados, né? Porque a gente sabe que isso é crença popular. Em geral, é o que ele está afirmando, tem um fundo de verdade. De onde surgiu essa crença? De onde surgiu esse termo, né? Essa qualificação de lugar assombrado? A resposta: o fundo de verdade, nesse caso, é a manifestação dos espíritos em que o homem acreditou por instinto desde todos os tempos. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca-lhe a imaginação, e ele os povoa naturalmente com os seres que considera sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é entretida pelas obras dos poetas e pelos contos fantásticos com que eles embalaram a infância. Então a gente percebe que isso está mais na cabeça do povo, né? E aí vem os artistas, os escritores, né? Os produtores de filme, os produtores de novelas, os produtores de obras, né? Assim, de ficção, que fortalecem muito essa ideia. Na realidade, lugar assombrado não existe, porque não existe assombração. O que existe são espíritos que podem estar, que podem aparecer em determinados ambientes. E aí são considerados como lugares assombrados. Mas o que a gente está vendo aqui é que isso não existe. Bom, aí a gente tem aqui um esclarecimento, né, um adendozinho do nosso tradutor, que é o professor Herculano Pires, que ele diz assim: o instinto a que o espírito se referiu não é biológico, mas o instinto espiritual. A lembrança instintiva de outro mundo, de que ele veio para a Terra. Ver no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, o número 522. Deve-se ainda observar, na resposta acima, o problema psicológico da influência dos contos infantis, acentuada pelo espírito, e a rejeição ao supersticioso e o sobrenatural. Então, muita gente acredita, né, encarnado, estamos falando dos encarnados, muitos encarnados ainda acreditam nesse lugar assombrado. E aí, quando vem esses escritores, né, que fortalecem essa ideia, as pessoas acreditam nisso. E aí, como a gente sabe que nós morremos e continuamos com os mesmos pensamentos, com as mesmas crenças, vamos levar esta crença, né, para onde, quando desencarnado estivermos. E aí vamos continuar pensando assim. Mas, na realidade, isso não existe, né? Isso aí, os brincalhões aproveitam-se disso, verdade, isso aí, bem lembrado, porque aí tem aqueles espíritos ombreteiros que, por exemplo, percebem que a gente tem medo
que a gente tem essa superstição. As pessoas que ainda acreditam nisso, né, que estão ligados a essas superstições, eles aproveitam a isso. E fazem a festa, né? Fazem os barulhinhos, fazem os ruídos, fazem aqueles efeitos que a gente sabe, se a pessoa der condição, então, a festa fica completa. E aí, os pobrezinhos vão morrendo de medo cada dia mais. Por isso que a beleza da doutrina espírita está aí. Quando a gente diz que é uma doutrina consoladora, é também nesses sentidos, né? Do esclarecimento. E aí vem reforçar aquele ensinamento que Jesus nos deixou. Vai buscar o conhecimento para você se libertar. Né? Quando ele disse lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente tem esse entendimento, tem esse conhecimento, né? Antes disso, a gente também acreditava em casa mal assombrada, lugar mal assombrado. Hoje, como a gente já tem esse conhecimento, a gente já se libertou disso. Então, não temos mais essas superstições de medo de meia-noite. De meia-noite você não pode sair na sua porta da sua casa, porque meia-noite é a hora que os espíritos estão assustando, assombrando, que nada. Espírito não tem dia nem noite, não tem hora. Nós sabemos disso, que na espiritualidade não existe essa problemática de hora, essa questão de hora, de tempo, de dia, de noite. É nossa aqui, disciplina nossa ainda, na espiritualidade isso não existe. Então, é o conhecimento mesmo, né? É por isso que a gente fala, a ignorância é que atrasa a nossa caminhada evolutiva. A falta do conhecimento, né? Então, a gente tem que buscar esses conhecimentos, nos esclarecemos para nos libertarmos, não ficarmos aí perdendo tempo com coisas que não são reais, que não são verdadeiras. Aí ele pergunta, né? Os espíritos que se reúnem escolhem para isso dias e horas de sua predileção? Mesma coisa, será, né? Que o dia preferido dos espíritos é sexta-feira à meia-noite lá no cemitério? Como muita gente diz, né? Sexta-feira, meia-noite, estamos lá no cemitério, os espíritos estarão lá, ou na rua mal assombrada, na casa mal assombrada. Será que isso é verdade? A resposta dos espíritos, não. Os dias e as horas são usados pelo homem para controle do tempo, mas os espíritos não precisam disso e não se inquietam a respeito. Espírito não usa relógio. Espírito não precisa de hora. Espírito não precisa de marcar tempo, de marcar dia, de marcar nada. Essa questão do tempo, como eu falei ainda agora, é para nós. Nós é que ainda precisamos desse controle, né, do relógio, da marcação do tempo, para nos organizarmos na nossa vida aqui terrena. Mas a espiritualidade não precisa disso. Nós sabemos que o tempo lá é diferente, não é contado como nós contamos aqui. Então, não existe essa preferência por hora. Para o espírito não existe meia-noite, nem meio-dia. Para ele, qualquer hora é hora. Tá? Então, eles não vão marcar dia, nem marcar hora para se reunir em determinado lugar, ou muito menos para assustar alguém. Sétima pergunta, ele diz assim: qual a origem da ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? Né? É muito comum isso, muito comum mesmo. Todo mundo acha que espírito só aparece à noite, só vai assustar à noite, que só vai estar junto de você à noite. Errado. Aí ele vem explicando, olha, a impressão produzida na imaginação pelo escuro e o silêncio. Então, a sensação do escuro e a sensação do silêncio, que à noite é maior, né? O silêncio à noite é maior, durante o dia, né? A movimentação do mundo, né? Do ambiente que nós estamos, não deixa a gente pensar que possa ter espírito ali. Mas eles estão ali também durante o dia, porque para eles não existe noite e dia. Então, é o que ele diz, né? A impressão, quer dizer, é impressão que é produzida na nossa imaginação pelo escuro e pelo silêncio. Todas as crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. O mesmo se dá com a crença em dias e horas propícios.
acreditai que a influência da meia-noite jamais existiu, a não ser nos contos. Então, aquele mistério da meia-noite, né? Aquela coisa que se faz, isso é só nas histórias da carochinha. Só lá nos contos sobrenaturais, nos contos misteriosos. Não existe isso na realidade. Para o espírito não existe hora, não existe melhor hora ou menos pior. A hora que ele quer se manifestar, e se houver necessidade, for preciso e for uma coisa útil, ele vai se manifestar independente da hora, independente do local. Tá? Então a gente tem que quebrar essa ideia, né, na nossa cabecinha, porque isso foi implantado muito, né, isso. Então o que acontece? A gente tem essa impressão ainda. Fica com essa coisa de que a noite é mais favorável à aparição dos espíritos, que à noite, né, os espíritos estão... meia-noite é a hora do mistério, é a hora dos fantasmas. Isso é por conta das histórias aí dos escritores que escrevem esses contos sobrenaturais. Negrão, nós começamos na questão 132, tá? No item 132 desse capítulo 9. A gente está começando hoje. E aí nós estamos fazendo perguntas, tá? Que Kardec foi fazendo aos espíritos. Aí ele começou da pergunta número 1, tá bom? Mas é o item 132. Aí o Dudu coloca isso porque quem é vidente vê de dia também. Pois é, se você é vidente, médium vidente, ou mesmo se o espírito quer se manifestar para alguém, ele não está preocupado se é meia-noite, se é 1 hora, se é 2 horas, se é 4 horas da manhã, se é 4 horas da tarde, ele vai se manifestar e os médiuns videntes vêm a qualquer hora. Essa questão, como ele diz aí, isso aí é imaginação nossa. Nós é que vamos criando essas crenças, ficamos criando essas crenças, essas superstições, e fomos alimentados pelas obras, né? Pelos escritores, né? Pelos autores que trabalham muito essa história do misterioso, que é para dar mais ênfase, né, aos seus contos. Muito bem, aí ele pergunta assim, se é assim, por que certos espíritos anunciam a sua chegada e a sua manifestação para aquela hora e em dias determinados, como a sexta-feira, por exemplo? Resposta: são espíritos que se aproveitam da credulidade humana para se divertirem. Foi o que a Chanry colocou ali ainda agora para nós, né? Os espíritos zombeteiros, os espíritos brincalhões, eles aproveitam essa nossa crença naquilo que a gente acredita. Então, vem para fazer a festa, para se divertir. Aí ele diz, é pela mesma razão que uns se dizem o diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois tolos e eles não voltarão. Então, por exemplo, a mim, eu não sou médium vidente, né? Mas se eu fosse, eu pensaria do mesmo jeito. A mim o espírito não vem fazer esse tipo de brincadeira. Por quê? Porque ele sabe que eu não acredito. Então ele não vem me espantar. Mas ele pega uma pessoa, né, que não tem esse conhecimento e que acredita nessas crendices, ele vai aparecer, ele vai fazer a festa. E como nós já estudamos aqui, o espírito, ele é inferior, mas ele pode não ser, ele é inferior em moralidade, mas ele pode não ser burro, ele pode ser inteligente. O que ele sabe? Ele pode se manifestar de várias maneiras. Ele sabe que o perispírito dele pode ser moldado, pode ser modificado. Então ele pode adquirir aquelas aparências tenebrosas para assustar as pessoas. E aí assusta mesmo. Ou então vem dizendo com nomes horrorosos também, nomes infernais, diabo, satanás, e essas capetas, essas coisas que foram criadas pelo próprio homem, né? Isso não é coisa de espírito. Aí é o que ele diz, mostrai-lhes que não sois tolos, quer dizer, mostra para o espírito que você não acredita nisso, que você não tem essa bobagem, eles não vão nem aparecer para você. Espírito comigo, para mim, ele não, eu dou o exemplo meu, né? Para mim, depois que eu conheci doutrina espírita,
E antes eu já não tinha muito essa crença, já não acreditava muito nessas bobagens, mas a doutrina espírita me fortaleceu mais ainda a descrença nessas superstições. Então, por exemplo, um espírito nunca vai chegar perto de mim querendo me assustar, porque ele não vai conseguir. Que eu sei que ele não vai, não é, é brincadeira, é querendo mesmo se divertir. Então ele não vai perder tempo comigo. É a mesma coisa, um espírito que bebe, ele jamais vai se aproximar de mim. Porque ele sabe que eu detesto bebida, eu nunca vou beber, eu não gosto de bebida, tenho pavor de bebida, então ele não vai se aproximar, né? Então eles vão se aproximar para aqueles que dão essa oportunidade, que são afins, aquilo que nós falamos lá no início, na questão da afinidade, quando o Dudu até colocou lá o lance das roupas do brechó. Eles vão se manifestar para nós se nós dermos abertura para isso. Se nós não dermos, eles não vão se aproximar. Eles vão procurar aqueles que estão afim. Os espíritos fazem mal, sim, Mateus. Existem os espíritos que se comprazem no mal, como existem os homens vivos, aqui os encarnados, que também se comprazem no mal. Né? Então você não encontra pessoas que se comprazem em fazer o mal? Pessoas que vivem no mal? Nós vamos ter espíritos também, porque morreu continua a mesma coisa, não se modifica. Então eles fazem o mal. Agora, eles vão fazer o mal se nós permitirmos, porque eles não têm a força da matéria, são espíritos. Fazem o mal por diversão, para se divertir. Né? Então vem assustar, vem com aparência horrorosa para aqueles que podem ver, que são chamados médios videntes. Com certeza. Isso aí você colocou e será, eu te afirmo com certeza. Eles vêm fazer mesmo, fazem ruídos, fazem barulhos, para te assustar. Se você tem medo, aí você vai morrer de medo e eles vão estar lá rindo, gargalhando do seu medo. Não é assim que a gente faz quando a gente quer zoar alguém aqui, que a gente quer encarnar em alguém? Se você sabe que uma pessoa tem medo de barata, o que você faz? A gente não fica, quando quer perturbar essa pessoa, quando quer brincar com essa pessoa, o que a gente faz? Arranja uma barata de borracha e joga em cima dessa pessoa? A mesma coisa são os espíritos. Pois é, aí, a Kelly, né? Também por vingança, por várias situações, isso pode acontecer. Espíritos que querem se vingar, são os espíritos obsessores, mas sempre a gente tem que ter isso em mente. Eles só vão agir, os espíritos só vão agir na nossa vida se nós permitirmos, né? Permitirmos com os nossos pensamentos, os nossos atos, com as nossas atitudes. Se nós estamos, é aquilo que eu falei no início, acho que você ainda não estava aqui, se nós estamos sempre com o nosso pensamento no bem, se nós estamos nos esforçando para sermos bons, para seguirmos os ensinamentos de Jesus, a gente ainda não consegue, né? A gente não consegue ser igual a Jesus, mas estamos nos esforçando para seguir o que ele nos ensinou, nós não vamos dar abertura para isso. É nossa permissão. Não existe lei do merecimento. Não existe lei do merecimento. É nossa permissão. Nós é que permitimos que eles ajam na nossa vida, com os nossos pensamentos, com os nossos atos e com as nossas atitudes. O Negrão colocou aqui, lembrando que nessa hora e dia determinados não abrange a sessão mediúnica. Não, claro que não. Isso aí também é certo, tá? O Negrão. A Chanri coloca, tudo são superstições que ainda estão cristalizadas em nós do passado. Por isso, o instruir-se isso aí. Jesus deu esse conselho para a gente. O que Jesus nos ensinou? Está lá. Conhecerei, eu não sei dizer qual é o capítulo, qual é o versículo, porque eu não sou de decorar essas coisas, mas está lá no Evangelho, se não me engano, no Evangelho de Mateus, que é o que eu mais leio. Mas está lá no Evangelho de Mateus, ele dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que a gente tem que fazer? Buscar essa verdade. E a verdade qual é? É o Evangelho do Senhor Jesus, que é o que a doutrina espírita nos traz, nos esclarece, né? Tudo que nós estudamos, tudo que nós aprendemos aqui é com o conhecimento que o Evangelho do Senhor Jesus nos deixou, os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Aí você coloca, não existe merecimento. Acho que os espíritos disseram que o merecimento é fundamental.
Merecimento depende de como você vai usar essa palavra merecimento, tá? Porque o merecimento que você está se referindo aí é justamente essa permissão que a gente dá. Então, se eu penso no mal, se eu vivo falando mal das pessoas, se eu vivo querendo fazer maldade para as pessoas, eu vou merecer também que alguém faça mal para mim. Mas esse merecimento vem por conta do meu comportamento. Se eu for uma pessoa boa, se eu tiver o meu pensamento no bem, eu jamais vou merecer o mal. Então, esse merecimento, ele vai acontecer de acordo com o nosso comportamento. Isso aí que a Kelly colocou aí. Tudo aquilo que conquistamos para nós mesmos, né? Pelos nossos comportamentos, pelo nosso esforço em querer nos transformarmos, em sermos do bem. Pois é, mas esse merecer, né? Você coloca, se merecemos passar por algo de bom ou ruim, ninguém poderá impedir. Isso aí é muito relativo, tá? Ninguém poderá impedir, é muito relativo. Não é bem assim. Mas se você vai merecer passar por essa coisa boa, essa coisa ruim, é simplesmente uma lei divina agindo na sua vida. Ou seja, a lei de causa e efeito. Tá? Quer dizer, se você agiu de uma maneira má, a consequência para você vai ser também uma coisa má. Se você agiu de uma maneira boa, a consequência na sua vida vai ser uma coisa boa. É lei de causa e efeito. Isso aí nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. Isso não tem outra explicação, não tem outra verdade. A verdade é essa. Você vai colher aquilo que você plantou. Então aí está o seu merecimento. Você vai merecer colher maçãs doces, vermelhinhas e gostosas se você tiver plantado boa semente de macieira. Se você arrumou lá qualquer semente de maçã que não prestasse, você não vai colher maçãs bonitas, né? Depende do que nós estamos fazendo hoje. E isso aí, negrão, muito bem, a cada um segundo a sua obra. O que eu estou fazendo agora é o que eu vou colher amanhã. São os frutos que eu vou colher, né? Se isso, lógico, por isso que eu te falei, esse merecimento aí a gente tem que entender. Merecimento que eu provoquei. Então, eu vou merecer ter aquilo que eu fiz. Se eu fiz coisa boa, eu vou merecer coisa boa. Se eu fiz coisa ruim, eu vou merecer coisa ruim. Mas não assim, fulano merece tudo e fulano não merece nada. Isso não existe na lei de Deus. A lei de Deus é cada um é responsável por si e cada um colhe aquilo que planta. Quer dizer, o seu esforço, né, a sua vontade de fazer o bem, os seus atos no bem é que vão te dar um bem também. Aí você vai merecer, porque você trabalhou para fazer no bem. Você se esforçou para ser do bem. Você é um homem que só pensa coisas boas. Então, você vai merecer também coisas boas, né? Basta a nossa vontade. Tem que ser da nossa vontade. Os meus atos e as minhas atitudes, nem Deus pode influenciar, Mateus. No nosso livre-arbítrio, nem Deus ele influencia. Ele pode modificar. A escolha é nossa. E as nossas escolhas é que vão nos dar aquilo que a gente vai merecer, de acordo com aquilo que escolhemos. Certo? Bom, nós paramos então aqui na questão 7 desse capítulozinho, né? Onde Kardec está fazendo essas perguntas aí aos nossos amigos, né? Nós vamos então encerrando aqui, faltam 2 minutinhos para as 18 horas, a gente então encerra o nosso estudo por aqui, tá bom?